eu fiquei 16 anos à frente do PROCON municipal, PROCON estadual, e para mim foi uma escola muito boa. Me deu um emprego de professor de Direito do Consumidor e eu saí pensando que enricar sendo professor. Eu ensinava em 4 universidades e 2 cursos de pós-graduação. Depois descobri que como professor você só tem o voto, o salário gratidão e o salário satisfação, né? Mas É um sacerdócio. é um sacerdócio. Eu adoro estar em sala de aula, mesmo em campanha. Amanhã à noite eu estou em sala de aula e quarta-feira de manhã. Não deixei a minha sala de aula porque eu faço isso como um sacerdócio. Então, esse é um pouco da minha vida, assim, no direito do consumidor e alguns problemas, melhor, algumas vírgulas da minha vida, elas são interessantíssimas. É, é, eu fui convidado por um grupo de advogados para ser candidato à presidência da ordem. E foram me pegar na sala de aula, me levaram para um restaurante e eu resisti até às 2 horas da manhã. Quando foi às 8, eu estava em Campina Grande, já fazendo chapa. Eita! E ganhei a eleição por 26 votos. Aí a outra eleição pareceu fácil, eu ganhei por 600 votos. Então, são coisas na minha vida assim que me são caras. Presidente da ordem, cara, você não imagina a responsabilidade sobre os ombros. Uma palavra de um presidente de ordem tem um peso significativo. Então você tem que medir as palavras, você tem uma responsabilidade com uma classe, e você sempre administrar uma classe a classes iguais não é fácil, né? Então, mas foi um prazer na minha vida, assim como foi o PROCON, e assim como o sacerdócio de ser professor, que eu não esqueço nunca. Ô, Adão, só para entender um pouquinho esse contexto de como você foi inserido aí nessa escolha para representar o PROCON lá em 94, você falou, não é isso? Não, depois, acho que foi em 98, 98. por aí, já estava com um dedo. E qual o contexto disso? Você já figurava nesse tema aqui na cidade já? Como é que você foi Já, parado nesse já. tema, Veja bem, nessa temática, né? tem uma coisa chamada Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é dirigido, coordenado pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, e antigamente era o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, hoje Secretaria Nacional. E aí nós temos reuniões sistemáticas e levávamos, por exemplo, discussões do que acontecia na Paraíba, que acontecia na Bahia, que acontecia em São Paulo, e nós discutíamos, e as diretrizes. Vou dar outro exemplo. Elenco de cláusulas abusivas. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51, ele fala de cláusulas abusivas. E, como a gente fala no direito, não é números clausus, ou seja, é uma norma aberta e que pode, ao caso concreto, se transformar numa cláusula abusiva. Vou te dar o exemplo de uma. Antigamente, os planos de saúde, eles limitavam o tempo de internação numa UTI. Então, dizia que era 5 dias. Após o 5º dia, estava o auditor na porta, dizendo para a família, ó, tem que tirar. E aí, o direito inalienável é a vida. Então, nós inserimos aquilo como uma cláusula abusiva, né? Então, é tanto que depois de tudo, de uma briga astronômica mesmo lá em Brasília, accederam e abriram, porque era uma realidade. A jurisprudência começou a ser fixada, mas começou conosco lá em Brasília brigando. Eu e os colegas do MP e os colegas de PROCON de Brasil. Ora, logicamente, quando você tem essas discussões, há aqueles que mais se destacam, né? E em São Paulo, eu me lembro bem, o doutor Arquimedes, meu colega da Bahia, de uma experiência larga, deputado estadual, deputado vereador de Salvador, de um verbo fácil, ele chegou para mim e disse, olha, doutor Arquimedes, o senhor está saindo e vamos fazer a eleição do presidente do Fórum amanhã. Ele disse, não, fique filho, meu filho, amanhã está tudo resolvido. Como assim? E a chapa? Não, a gente já conversou e eu não dei opinião. Não se preocupe não, amanhã a gente está com isso pronto.
E aí descemos do hotel, descemos dos quartos, tomamos café, fomos para o auditório, né? E ele foi lá e disse, olha, por aclamação é você, ó, Dom Presidente do Fórum. Eu fiquei assim, estático, sem saber o que fazer. Por quê? Porque é também uma responsabilidade muito grande.